Existe um cansaço que não tem nada a ver com o trabalho físico. É uma exaustão de origem emocional, que se instala nos ossos quando o dia termina e a porta do seu quarto se fecha. É o cansaço de ter passado mais um dia atuando. Para os colegas, você força uma versão sociável. Para os amigos, talvez uma persona mais descontraída. Mas é principalmente diante das mulheres que você sente o peso dessa performance. Você calibra cada piada, modula cada opinião, ajusta cada gesto na esperança de gerar uma reação específica, um sorriso, um olhar, um sinal de que você está no caminho certo. O medo mais profundo aqui não é a rejeição em si, é o que vem depois dela. É o silêncio que se instala quando a cortina cai. Aquele pensamento que surge na madrugada. Se eu parar de tentar agradar, se eu baixar a guarda e deixar vir à tona o que realmente penso e sinto, o que sobra? Quem é o homem por trás de todos esses personagens? Esse é o cerne da dor, a invisibilidade do seu próprio eu. Você se torna um estranho para si mesmo, porque passou a vida investindo na construção de uma imagem que fosse palatável, aceitável, desejável e negligenciou completamente o projeto mais importante, conhecer a si próprio. Esse processo cria o que podemos chamar de efeito espelho quebrado. Sua identidade, em vez de ser um reflexo interno de valores, crenças e desejos genuínos, torna-se uma colagem distorcida das reações dos outros. Você para de se perguntar o que eu quero e começa a se perguntar o que eu preciso fazer para que ela me queira. Cada like não dado, cada mensagem não respondida, cada conversa que esfria vira uma pequena fratura nesse espelho. Aos poucos, você perde a capacidade de se ver. Só enxerga a aprovação ou a desaprovação refletida nos olhos alheios. Isso vai muito além de uma simples baixa autoestima. É uma ausência de self, um vazio onde deveria habitar um centro gravitacional emocional. E esse vazio não passa despercebido. Na verdade, ele é a única coisa que está sendo comunicada com clareza. Aqui está a verdade inconveniente que poucos têm a coragem de encarar. As pessoas, e as mulheres sensíveis possuem um radar especialmente aguçado para isso. Não se conectam com a sua máscara. Elas se conectam com a energia por trás da máscara. Enquanto você está ocupado ensaiando suas falas e ajustando sua expressão, ela está lendo o subtexto emocional. Ela está sentindo a ansiedade, a necessidade, o medo de errar. O vazio que você tenta desesperadamente disfarçar com carisma fabricado e concordância estratégica é justamente o que emite um sinal de fraqueza. Atrai dois tipos de reação: indiferença, da parte daquela que não quer carregar o peso da sua insegurança, ou manipulação, da parte daquela que percebe que você é um homem que troca sua integridade por migalhas de atenção. A atração genuína, a que você tanto busca, só começa a existir quando há algo sólido para se conectar. Algo real. Algo que não muda conforme o vento. E a consequência imediata de viver por trás de uma persona é que você se torna previsível. E o previsível é entediante. Suas tentativas de agradar são imediatamente decodificadas, mesmo que de forma inconsciente pela mulher, como táticas. Não são recebidas como expressões espontâneas de interesse ou afeto, são lidas como movimentos de um jogo. E nesse jogo você se coloca em uma posição de desvantagem estratégica total. Você está reagindo a ela. Suas ações são determinadas pelas reações que você espera dela. Isso significa que, em última análise, quem está no controle da interação é a expectativa que você projetou nela. Ela percebe, mesmo que não formule em palavras, que está lidando com um reflexo das próprias expectativas dela. Não está lidando com um homem que tem um centro gravitacional próprio, uma vontade própria, um mundo interno rico e independente. E essa percepção é o maior e mais silencioso matador de atração que existe. Portanto, entenda isso de uma vez por todas. Você não está sendo rejeitado. O personagem que você criou para ser aceito está sendo dispensado. E no silêncio dessa dispensa, há um convite soterrado sob o barulho da sua frustração. Um convite para que o verdadeiro homem, aquele que estava escondido nos bastidores do seu medo, finalmente dê as caras. O primeiro passo para aceitar esse convite é reconhecer as paredes da cela que você mesmo construiu. Essa cela tem muitos nomes e disfarces sociais. Alguns homens a chamam de ser o bom moço, aquele que nunca levanta a voz, nunca impõe um limite, nunca prioriza uma necessidade própria em detrimento de um desejo alheio. Outros a chamam de ser o provedor, acreditar que seu valor está inextricavelmente ligado à sua utilidade, à sua capacidade de resolver problemas e prover recursos. Há também a cela do engraçado, que precisa constantemente de uma risada como confirmação de que sua presença é tolerada, e a cela do intenso, que confunde drama com profundidade e sufoca a outra pessoa com uma carga emocional que é na verdade uma demanda por salvação disfarçada.
O que todas essas celas têm em comum é que você as construiu tijolo por tijolo, acreditando que eram a única saída para a solidão ou a rejeição. Elas se tornaram uma prisão emocional porque, mesmo que lhe tragam algum tipo de resultado inicial, um pouco de atenção, um relacionamento superficial, o preço é a sua liberdade interna. Você se sente preso a um código de conduta invisível. A dor aqui é sutil, mas constante. É a sensação de que você precisa merecer afeto ou atenção através de um comportamento específico. Como se o amor e o desejo fossem um prêmio por boa conduta, e não uma conexão natural entre duas pessoas inteiras. O medo que mantém você preso a esse código é o de que, se relaxar a performance, se parar de seguir o script à risca, você vai revelar um defeito fundamental. Vai mostrar que não é tão bom, tão útil, tão engraçado ou tão profundo quanto vendeu. E que uma vez revelado esse defeito, você perderá tudo. O desejo oculto, aquele que você mal consegue admitir para si mesmo, é bem diferente. É o desejo de ser aceito apesar das imperfeições, das opiniões impopulares, dos momentos de fraqueza, da humanidade comum. É o desejo de ser visto por inteiro e ainda assim ser considerado digno de conexão. Mas para que isso aconteça, você primeiro precisa se ver por inteiro e se considerar digno. O problema é que, ao seguir rigidamente esses scripts, você comete o erro fatal da automação emocional. Você treinou tanto seu personagem que matou a espontaneidade. Suas reações se tornam previsíveis até para você mesmo. Em uma conversa com uma mulher, você não está mais presente de verdade. Está buscando na memória a resposta adequada, a piada certa, o comentário que vai gerar validação. A mulher, do outro lado, não sente que está interagindo com um ser humano. Sente que está interagindo com um algoritmo. E a atração, seja ela romântica ou sexual, morre na ausência de risco e de surpresa emocional. Não há tensão genuína, não há aquele frio na barriga de não saber o que virá a seguir, porque tudo parece ensaiado. Essa falta de autenticidade desencadeia um teste inconsciente, um que praticamente todas as mulheres aplicam, independentemente de sua intenção consciente. O teste é uma simples pergunta emocional. Este homem precisa da minha validação para se sentir completo? A resposta a essa pergunta não é dada por suas palavras, mas pela energia que você emana. É dada pela ansiedade subjacente ao seu comportamento agradável, pela forma como você fica à espera da sua reação, pela rapidez com que você se adapta para evitar qualquer conflito. Quando a resposta percebida é sim, algo crucial muda na dinâmica. Ela inconscientemente perde o respeito, perde a curiosidade e, consequentemente, perde o desejo. Porque ninguém deseja verdadeiramente uma âncora emocional, alguém que depende de você para se manter à tona. Deseja-se um parceiro de viagem, alguém que tem seu próprio barco, sua própria bússola, e que escolhe navegar ao seu lado por vontade própria, não por necessidade de sobrevivência. Para começar a desmontar essa prisão, você precisa primeiro identificar suas grades. E existe um método simples de 2 etapas para isso. Primeiro, observe com atenção de cientista em quais situações específicas com mulheres você se sente tenso ou em vigilância. É no primeiro encontro? É quando precisa expressar um desejo sexual? É em uma discussão? Anote mentalmente o padrão. Segundo, no momento em que sentir essa tensão, faça a si mesmo a pergunta-chave: que regra invisível eu acredito estar quebrando se eu relaxar e simplesmente for eu mesmo agora? A regra que surgir na sua mente: não posso discordar, preciso ser engraçado, não posso mostrar interesse demais, é exatamente a barreira da sua cela. É uma construção mental, não uma lei da física. E como toda construção mental pode ser desconstruída. A performance, no fim das contas, é um contrato de escravidão voluntária. Você troca pedaços da sua alma por migalhas de aprovação. A ironia final, a maior de todas, é que a única coisa que realmente tem o poder de atrair uma conexão profunda e duradoura, a autenticidade destemida, é justamente o único bem que você deixou trancado no cofre, com medo de que não tivesse valor no mercado das relações. Você está protegendo o seu maior tesouro com tanto empenho que acabou se esquecendo de onde o guardou. E enquanto você se distrai negociando com as moedas falsas da persona, o preço emocional dessa transação se acumula. Esse preço é pago em uma moeda corrosiva chamada dívida emocional. Você entra em uma economia falsa da validação, um sistema onde acredita que afeto e desejo são commodities que podem ser adquiridas através de um comportamento de complacência. Você paga suas supostas dívidas com conformidade, abrindo mão de suas opiniões para evitar conflito. Paga com o sacrifício da sua opinião, calando-se quando deveria se posicionar. Paga, muitas vezes, com a neutralização da sua masculinidade essencial, aquela força tranquila, assertiva e orientada por princípios,
trocada por uma postura passiva e reativa. E você faz esses pagamentos esperando receber em troca moedas de afeto, de atenção, de desejo sexual, de compromisso. O medo que sustenta essa economia disfuncional é o da falência emocional. A sensação de que, se parar de pagar, se recusar a cumprir sua parte no contrato tácito, você ficará completamente vazio, sozinho, sem nenhum valor percebido no mercado das relações. O que você não percebe é que já está falido. Está negociando com um self esvaziado, e cada transação apenas aprofunda o buraco. Esse sistema leva inevitavelmente a um estado de excesso. Você se torna demais disponível, respondendo mensagens imediatamente e reorganizando sua vida para encaixar a dela. Demais concordante, transformando seu sim em uma moeda desvalorizada por sua falta de critério. Demais previsível, um livro aberto onde ela pode ler o capítulo final na primeira página. Na psicologia da atração, um princípio fundamental é que a escassez gera valor percebido. Não uma escassez manipulativa e teatral, mas uma escassez orgânica que nasce de uma vida cheia, de prioridades claras, de um self que não está inteiramente disponível porque tem um mundo para administrar. Quando sua aprovação, seu tempo, sua energia e sua atenção se tornam infinitamente e gratuitamente disponíveis, seu valor percebido cai drasticamente. Você se transforma de uma potencial aquisição rara, um homem com mistério e profundidade, em um bem comum, algo que está sempre lá, na prateleira, sem etiqueta de preço porque ninguém atribuiu valor a isso. E ninguém luta por, nem cuida com carinho daquilo que é comum. A saída dessa economia falsa passa por uma reversão de poder que nasce da indiferença seletiva. Atenção, isso não tem nada a ver com ser rude, grosso ou desinteressado. Trata-se de cultivar um critério interno tão sólido, tão claro e tão não negociável que a aprovação ou desaprovação alheia se torna irrelevante. Quando seu senso de valor e de direção não depende mais do reflexo nos olhos dela, algo mágico e contraintuitivo acontece. Você para de buscar avidamente a validação dela, para de pescar por migalhas. E nesse momento, um paradoxo se instala. Ela, acostumada a ser o centro gravitacional da interação, porque você a colocou nesse lugar, de repente se vê sem o seu papel principal. O foco que antes estava todo nela, agora está em você, no seu mundo, nas suas atividades. E ela começa, muitas vezes de forma inconsciente, a se questionar: será que eu atendo aos critérios dele? O que ele tem na vida que o faz não precisar tanto da minha aprovação? O poder emocional, que antes fluía unilateralmente para ela, começa a se inverter. Ela passa a investir para descobrir, para reconquistar a atenção que antes era dada de bandeja. Para iniciar essa transição, você precisa de um treino prático. Propõe um exercício prático, a dieta da aprovação. Por um período de uma semana, sua meta é conscientemente reter 30% da sua busca por validação. Isso significa, em uma conversa, não concorde apenas para agradar. Se você tem uma opinião diferente, expresse-a com calma e clareza, sem agressividade, mas sem medo. Não se explique demais. Quando disser não, deixe-o como uma sentença completa, não como o início de uma negociação. Não busque preencher todos os silêncios com palavras, apenas para demonstrar que está presente. Observe de fora. A ansiedade vai surgir. Esse é o vício sendo combatido. O vício em dopamina da validação externa. Respire fundo e deixe a ansiedade passar. E mais importante, observe as reações ao seu redor, como as pessoas, e especialmente as mulheres com quem você interage, reagem quando você para de se oferecer de bandeja. Quando você para de ser o homem que diz sim para tudo. A mudança pode ser sutil no início, mas ela é real. Cada vez que você amordaça uma opinião para ser aceito, você enterra um pedaço do seu poder pessoal. O homem que emerge de uma sucessão desses enterros não é um homem forte. É um fantoma, uma casca habitada apenas pelos desejos, expectativas e vontades dos outros. E a mulher, em seu nível mais profundo e instintivo, não abraça fantasmas, ela busca a presença. Ela busca a solidez de um homem que ocupa espaço, não porque é arrogante, mas porque existe. Presença não é algo que você faz, é algo que você é. E para ser, você precisa integrar tudo o que você é. Isso inclui as partes que você aprendeu a esconder, a negar, a trancar as 7 chaves porque alguém, em algum momento, insinuou que eram indesejáveis. Essa é a sua sombra no sentido junguiano, o conjunto de traços, emoções, impulsos e desejos que você rejeitou de si mesmo para se adaptar ao mundo.
Pode ser a sua raiva, que você disfarça com passividade. Pode ser a sua vulnerabilidade, que você esconde atrás de uma parede de cinismo. Pode ser uma esquisitice, um gosto peculiar, uma sensibilidade que você teme que seja ridicularizada. Pode ser o desejo puro e não apologético, que você amortece com romantismo excessivo. A dor da fragmentação interna é o cansaço profundo de ter que gerenciar esses compartimentos. De ser um homem com os amigos, outro com a família, outro completamente diferente com a mulher que você deseja. É uma esquizofrenia social leve, mas constante. O medo que a sustenta é catastrófico, o de que, se alguém, principalmente ela, visse o pacote completo, o homem com suas luzes e suas sombras, fugiria horrorizado. Mas a verdadeira ferida, a que sangra silenciosamente, é anterior a isso, é a ferida da autorrejeição. Você fugiu de si mesmo primeiro. Esse medo o leva a perseguir um ideal impossível, o mito do homem perfeito. Você acredita em algum nível que para ser amado e desejado precisa ser impecável, sem falhas, sem inseguranças, sem momentos de fraqueza ou dúvida. Você se apresenta como uma estátua de mármore, lisa e fria, e se pergunta por que ninguém quer se aconchegar nela. A revelação crucial aqui é que as mulheres emocionalmente saudáveis e verdadeiramente interessantes, não são atraídas por perfeição, são atraídas por integridade. E há uma diferença abismal entre os dois conceitos. A perfeição é sobre a ausência de falhas. A integridade é sobre a totalidade, a congruência. É a harmonia, mesmo que imperfeita, entre o que você é por dentro, o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Um homem que tem defeitos, que comete erros, que tem dias ruins, mas que é íntegro, que age de acordo com seus valores, que assume suas falhas, que não se fragmenta para agradar, é infinitamente mais magnético, mais atraente e mais respeitável do que um personagem perfeito, que é, na essência, uma fachada de gesso. A perfeição é estática e mortal. A integridade é orgânica e viva. Dessa forma, surge uma revelação inesperada que vai contra tudo que a cultura da performance lhe ensinou. A sua suposta fraqueza, quando apresentada de um lugar de posse, é na verdade a sua maior alavanca. Estou falando da vulnerabilidade estratégica. Não é sobre despejar suas inseguranças no colo de uma mulher no primeiro encontro, buscando conforto materno. Isso é necessidade, não vulnerabilidade. A vulnerabilidade estratégica é algo completamente diferente. É a capacidade de, em um momento de confiança já estabelecida, compartilhar uma dúvida autêntica sobre uma decisão importante, uma perda que o marcou, um medo que você enfrenta, não com o tom de quem busca salvação, mas com o tom de quem está simplesmente relatando um fato da sua jornada. Essa atitude comunica uma força monumental, ela diz, sem palavras. Eu tenho essas partes, eu as conheço, elas não me controlam, e eu confio tanto na minha própria resiliência que não preciso escondê-las de você para me sentir inteiro. Isso demonstra que você não precisa de uma fachada para se sentir completo. E essa completude interior é o imã mais poderoso que existe. O trabalho, então, se torna o de desenvolver a sombra aceitável. Não se trata de liberar um monstro interior ou de ser agressivo e caótico. Trata-se de dar uma expressão contida, civilizada e não violenta a emoções genuínas que você costumava sufocar. É permitir que um descontentamento legítimo seja expresso com um simples "não gostei da forma como isso foi feito", dito com calma e firmeza, em vez de engolir em seco e depois agir de forma passivo-agressiva. É expressar tédio quando a situação é entediante, em vez de fingir interesse. É expressar desejo direto, com respeito e timing adequado, em vez de disfarçá-lo em 1000 gestos ambíguos. Quando você faz isso, você para de comunicar submissão e começa a comunicar presença. Suas emoções deixam de ser um segredo vergonhoso e se tornam parte do seu repertório de expressão humana. Isso não o torna difícil no sentido negativo, torna-o sólido. Alguém com quem se pode contar para ser real, e não apenas agradável. A sua sombra não é seu inimigo, é a reserva inexplorada do seu poder. O homem que nega sua sombra é como um leão de circo, domesticado, vivendo de migalhas e comandado pelo estalo do chicote do treinador, que neste caso é a opinião alheia. O homem que integra sua sombra, que a aceita e a administra com maturidade, reassume seu lugar no topo da cadeia emocional, não por predação ou violência, mas por completo, por ser inteiro. E o mundo, especialmente o mundo das dinâmicas entre homens e mulheres, responde de maneira completamente diferente à inteireza. Essa resposta diferente se manifesta como uma mudança de estado interno. Você para de viver em um estado de vigilância e entra no que podemos chamar de o despertar do indiferente autêntico. A indiferença aqui é o termo mais mal compreendido deste processo. Não é frieza, desdém ou apatia. É a consequência natural de ter um centro gravitacional tão sólido que as oscilações externas não o desequilibram.
É a liberdade de não estar emocionalmente refém do resultado de cada interação. A dor do monitoramento constante é aquela angústia familiar. Você está em um encontro, e metade da sua capacidade mental está ocupada analisando seu próprio desempenho. Será que essa piada foi boa? Devo puxar esse assunto? Ela parece entediada? Estou sendo interessante o suficiente? Essa voz narrativa interna, esse crítico implacável, é o assassino da conexão genuína. Ele rouba a espontaneidade, a magia do momento presente. O desejo oculto, por trás de toda essa análise, é justamente o oposto. É o desejo de presença total, de se perder na conversa, no olhar, na experiência compartilhada, de deixar de ser o ator e o crítico ao mesmo tempo, para se tornar simplesmente o participante. O grande erro é confundir essa indiferença autêntica com frieza ou falta de interesse. O homem frio se protege porque teme se machucar. Seu desinteresse é uma armadura. O indiferente autêntico não se protege porque não sente a mesma ameaça. Seu desinteresse por joguinhos é um subproduto da sua completude. Ele está tão completo em si mesmo que o resultado de qualquer interação, um sim, um não, um talvez, não afeta seu senso fundamental de valor ou direção. Isso libera para um papel radicalmente diferente na dinâmica social. Você deixa de ir para as interações na posição de quem será avaliado. Você vai na posição de quem avalia, não de forma arrogante, mas de forma curiosa e seletiva. Você está lá para descobrir se aquela pessoa, aquela situação, adiciona algo à sua vida já boa, ou se é compatível com o seu mundo. Essa inversão de foco é revolucionária. Existe um teste simples para saber se você está caminhando nessa direção. Em uma interação social, especialmente com uma mulher que você considera atraente, faça o seguinte: permita-se ficar em silêncio. Não um silêncio tenso e cheio de expectativa, mas um silêncio contemplativo. Observe o ambiente. Sinta o sabor da sua bebida. Deixe que o vácuo se instale, sem a sua intervenção imediata para preenchê-lo. O que acontece dentro de você? A ansiedade surge como um monstro exigindo ação. Ou, depois de um pico inicial de desconforto, um certo conforto se instala. Conseguir ficar em silêncio confortavelmente, sem a necessidade de performar, é a assinatura do homem centrado. Esse não é um silêncio vazio de um homem sem nada a dizer. É um silêncio magnético, cheio de presença. É o silêncio de alguém que não precisa provar nada. Esse estado abre as portas para o fator-chave, o estado de fluxo social. Assim como um atleta de alta performance ou um músico em sua zona, você para de pensar sobre a interação e começa a simplesmente vivenciá-la. As palavras saem sem esforço, as piadas surgem no momento certo, a conexão flui naturalmente porque você não está mais bloqueando o fluxo com a sua autoanálise constante. Você age a partir do instinto e da autenticidade do momento, não de um script pré-aprovado. Isso só é possível quando o foco está completamente ancorado na experiência, no sabor do encontro, na troca de energia, na descoberta mútua, e não no resultado, conseguir um próximo encontro, um beijo, uma validação. O resultado se torna uma consequência possível, não o objetivo único que distorce toda a jornada. O indiferente autêntico não é aquele que não se importa. É aquele que se importa mais com a verdade orgânica do momento do que com a opinião alheia sobre a sua performance dentro dele. Ele não está mais no palco, suando sob os holofotes. Ele é o diretor silencioso da peça, observando com interesse, interagindo quando faz sentido, mas nunca, em momento algum, suplicando por aplausos. E essa mudança de posição muda tudo, especialmente a natureza da atração que você passa a gerar. A atração deixa de ser um objetivo a ser conquistado com força bruta emocional e se torna um subproduto natural, um aroma que você emana simplesmente por estar inteiro. Você para de tentar gerar a atração e começa a permitir que ela aconteça. A dor da atração forçada é familiar para qualquer homem que já estudou técnicas ou jogadas. É o desgaste de tentar lembrar do próximo passo, de calibrar cada gesto para criar um efeito específico, de tentar comprar interesse sendo excessivamente útil ou generoso. O medo por trás disso é profundo, o de que, sem esse esforço consciente e desgastante, você seja irrelevante, invisível, sem magnetismo algum. A revelação libertadora é que a atração genuína e duradoura nunca é criada por táticas. Ela é permitida como um efeito colateral da sua integridade. Quando você está congruente, presente e centrado, você simplesmente se torna atraente. É uma lei da física emocional. Isso acontece porque você começa a operar como um campo gravitacional emocional. Pense no Sol. Ele não precisa correr atrás dos planetas, implorando para que gravitem em torno dele. Ele simplesmente é. Sua massa, sua presença, sua natureza criam um campo gravitacional que mantém os planetas em órbita. Quando você é autêntico e centrado, você emite uma frequência similar de completude.
Você não está fazendo nada para atrair. Você está sendo. E as pessoas, em especial as mulheres que estão emocionalmente disponíveis e sintonizadas, são atraídas para esse campo. É uma atração que nasce de um desejo de equilíbrio, de completude. Elas sentem, muitas vezes de forma inconsciente, que aquele homem tem um centro estável, e isso é magneticamente reconfortante e excitante ao mesmo tempo. Você para de correr atrás e começa a atrair. A escassez aqui não é um teatro. É orgânica. Você é escasso porque sua atenção é um recurso valioso, direcionado por suas prioridades, e não porque você está fingindo estar ocupado. É fundamental, no entanto, estar atento à armadilha do ego. Ele é especialista em distorcer até as verdades mais profundas. Um pensamento como, agora que sou autêntico e centrado, todas as mulheres devem me desejar, é apenas a velha máscara do personagem perfeito se remodelando. Agora ela se chama o homem desconstruído e iluminado. É outra performance, outro contrato com a validação externa, só que com um discurso diferente. A verdadeira autenticidade traz consigo um pacote completo. Ela aceita, com um senso de paz profundo, que você não será desejado, compreendido ou apreciado por todos. E isso não é um problema, é um filtro. A sua autenticidade, a sua integridade, funcionam como um farol. Atrai os navios que estão procurando por aquela luz específica, por aquele porto seguro específico. E afasta, naturalmente, aqueles que buscavam outras coisas, um refém emocional, um fã, um provedor sem rosto. Ela repele as erradas enquanto atrai as certas. E certa, aqui não significa perfeita, mas compatível com o homem verdadeiro que você está se tornando. A consequência prática mais visível dessa transformação é o que chamo de inversão silenciosa. Você não precisa fazer campanhas, manipular ou aplicar técnicas de push and pull. A dinâmica simplesmente se inverte de forma orgânica. Como você não está mais investindo emocionalmente de uma forma ansiosa e necessitada, o espaço que sobra é preenchido por ela. Ela começa a investir mais. Pode começar a se justificar mais, a explicar suas ações, a buscar a sua validação. Não porque você a manipulou para isso, mas porque um homem que não precisa dela é, por definição, um mistério a ser decifrado e uma recompensa a ser conquistada. A segurança dele questiona a insegurança dela. Triumph. My big need. My big need. Fancy big. Uma recompensa a ser conquistada. A segurança dele questiona a insegurança dela. A completude dele evidencia, de forma não verbal, qualquer vazio que ela possa carregar. E, num movimento saudável ou não, ela se vê tentada a alcançar, a se qualificar, a conquistar um espaço na órbita daquele sol. A atração por integridade não é um fogo de artifício, espetacular, barulhento, efêmero, e que termina em fumaça e escuridão. É uma brasa, profunda, constante, que emite um calor duradouro. Não cega, mas aquece. Não se apaga com o primeiro vento de rejeição ou desafio, porque seu combustível não é a atenção volátil dos outros. Seu combustível é a verdade interna, a lenha sólida do seu próprio caráter. E uma vez acesa, ela mantém-se. Essa brasa é o que ilumina a vida além do palco. A jornada que percorremos, capítulo por capítulo, não foi sobre adicionar mais uma habilidade ao seu repertório. Foi sobre uma escavação arqueológica da sua própria alma. Começamos na dor silenciosa do homem invisível, na exaustão da performance e no medo do vazio por trás da máscara. Percorremos os corredores da prisão da performance, onde os papéis de bom moço, provedor ou engraçado se revelaram como celas de sua própria construção. Calculamos o altíssimo preço da aprovação alheia, a economia falsa que o deixava emocionalmente falido. Enfrentamos a sombra do seu verdadeiro eu, integrando as partes renegadas para nos tornarmos inteiros. Acordamos para o estado do indiferente autêntico, onde o foco se desloca do palco para a experiência. E finalmente, testemunhamos como a atração que nasce da integridade reescreve as regras do jogo, não pela força, mas pela simples presença. O fio condutor de tudo isso é um só. A dor da incongruência, da divisão interna, é infinitamente maior e mais desgastante do que o medo da rejeição. A rejeição machuca a persona. A incongruência destrói o self. Diante dessa compreensão, surge um último erro fatal, uma tentação final do antigo padrão. Acreditar que tudo o que foi dito aqui é um novo conjunto de técnicas a ser aplicado, que agora você tem um manual mais sofisticado para conseguir o que quer. Essa interpretação o trai e o joga de volta ao ponto de partida. Isso não é um fazer, é um ser. Não é sobre adicionar camadas, é sobre tirá-las. É um processo de desaprendizagem, de desconstruir a fortaleza de defesas e personagens para redescobrir a casa simples e sólida que sempre esteve lá, embaixo dos escombros.
O foco não está em uma ação externa, mas em um estado interno. Tudo o que você fizer daqui para frente deve nascer desse lugar, e não do desejo de provocar uma reação. Portanto, o convite final não é para uma ação grandiosa, mas para uma pergunta radical e contínua. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Se não houvesse testemunhas, nem juízes, nem plateia para aplaudir ou vaiar? Essa não é uma pergunta retórica. É a única pergunta que importa. E a resposta não é encontrada apenas na reflexão, mas na experimentação prática. Comece a ser esse homem nos lugares mais seguros. Quando estiver sozinho, na companhia do amigo mais próximo que já o conhece por inteiro, deixe essa versão genuína respirar em ambientes de baixo risco. Sinta o gosto dessa liberdade. E como um músculo, deixe que essa autenticidade se fortaleça e se expanda naturalmente para outras áreas da sua vida. A expansão é orgânica, não forçada. Para dar o primeiro passo tangível, faça um último teste simbólico. Na sua próxima interação social, não importa com quem, dê a si mesmo a missão de fazer uma pequena, quase imperceptível, escolha autêntica. Pode ser expressar um gosto musical ou cinematográfico que você normalmente esconde por achar não cool. Pode ser manter uma opinião ligeiramente impopular com calma, sem se exaltar ou recuar. Pode ser, em um contexto apropriado, dar um não educado e sem justificativas excessivas onde o seu antigo eu daria um sim, ansioso apenas para agradar. Execute isso. E depois, no silêncio que se segue, preste atenção. Não apenas na reação do outro, que pode ser de surpresa, respeito ou indiferença, mas na sensação interna que nasce dentro de você. É uma sensação de poder contido, de quietude, de integridade. É o sabor do alinhamento. É a prova de que você não precisa da permissão alheia para existir. O palco, finalmente, está vazio. As cortinas se fecharam sobre a última performance. A plateia, composta pelas suas projeções de medo e desejo, se foi. E agora, na quietude fundamental do seu próprio quarto, no silêncio da sua própria mente, você finalmente tem permissão. Permissão para existir, sem roteiro, sem diretor, sem ensaio. O homem que você tem medo de ser, com suas complexidades, suas sombras, suas luzes, sua humanidade total, não é um fantasma a ser temido. Ele já está aí. Respira no seu peito. Espera, com uma paciência infinita, que você faça as pazes com ele. Que pare de guerrear contra si mesmo em nome de um amor que só existe quando você se nega. Não comece amanhã. A jornada de 1000 quilômetros começa com a decisão de não dar mais um passo na direção errada. Agora, neste exato momento, você pode simplesmente parar, e respirar, e ser. Quando você fizer isso, o mundo não vai parar para aplaudir. Ninguém vai lhe dar um troféu. Algo infinitamente melhor vai acontecer. O mundo, aos poucos, vai parar de ditar os seus movimentos. E vai começar finalmente a ouvir o som da sua própria voz, a ver a forma da sua própria presença. E é nesse espaço, criado não por barulho, mas por autenticidade silenciosa, que tudo de verdade pode começar.